Wesley, a pilha está acabando aqui. Tira só um pouquinho. Eu tiro porque só tava ouvindo o som.
Muito bom estarmos nessa noite para adorar, engrandecer o nome do nosso Deus. Por isso eu te convido a ficar de pé agora, para juntos iniciarmos essa celebração em adoração ao nosso Senhor, dizendo: cantarei o teu amor para sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto, porque o teu amor é eterno, porque o teu amor, ele preenche o meu coração, porque o teu amor, ele une todas as coisas, ele é o vínculo perfeito. Por isso eu te convido nessa noite a adorar ao Senhor com essa canção, já antiga, já bem conhecida. Nós possamos juntos elevar em adoração ao Senhor, dizendo a todo mundo: cantarei o teu amor para sempre. Aleluia. Declarar: dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Vamos declarar só as nossas vozes. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Vamos declarar: meu coração exulta, com alegria. Meu coração exulta, com alegria eu canto. E se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Yeah.
Restaura-se, Senhor Jesus. Cantaremos para sempre o amor dele. Senhor, nós te agradecemos por essa linda oportunidade que temos de começar essa celebração dizendo o seu amor por nós, porque é justamente esse amor que faz com que o nosso louvor, limitado, pecador como somos, chegue até o teu santo monte, porque o Senhor não nos olha pelos olhos dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, mas o Senhor nos olha pelo grande amor de Jesus e nos torna aceitáveis ao Senhor, com as nossas vidas, com os nossos corações limitados e impuros, mas ainda assim, ó Deus, conhecidos do Senhor pela graça de Jesus. Obrigado pelo seu grande amor que nos inunda, e nós pedimos que esse ambiente de amor seja gerado em nossas vidas através do teu Santo Espírito, aqui nesse lugar e por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você se assentar, eu queria que você pudesse manifestar esse amor à pessoa que está perto de você, pelo menos dando um acolhimento, uma saudação, dando a ela e a ele as boas-vindas, seja com aceno, com um toque à distância. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. E você que nos assiste pela internet também, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe profundamente sua casa e o seu lar nessa ministração. Boas-vindas também aos nossos visitantes. Você que está vindo hoje pela primeira vez nesse lugar ou nessa comunidade, nós ficamos honrados de ter você aqui conosco e queríamos, ao final do culto, te dar um presente, tá bom? Não fique constrangido com isso. Nós não vamos pedir para você ficar em pé, se identificar aqui. Você só precisa se dirigir ali ao balcão de informações na saída, procurar a Edilane e falar: é minha primeira vez aqui na IPI de Sertanópolis, e nós vamos te dar esse presente com muita alegria. Eu queria falar também ao pessoal da internet, se é a sua primeira vez assistindo online, infelizmente a gente não pode mandar esse presente para você agora, desse jeito virtual, mas esperamos que em breve você esteja conosco presencialmente para também receber o seu presente aqui conosco. Queridos, deixa eu passar alguns avisos para vocês, são vários, tá bom? Eu queria mostrar para você aqui que nós estamos de volta com várias atividades na nossa igreja. Enquanto a pandemia não passa, enquanto as coisas não se normalizam, nós vamos fazendo um novo normal acontecer. Então, em breve, a gente vai ter mais coisas para trazer para você participar, estar conosco, sempre com segurança, sempre com distanciamento, sempre visando o bem-estar da nossa comunidade, nunca ultrapassando ou excedendo os limites, mas retomando algumas atividades enquanto a pandemia não vai embora. Para isso, eu queria que você ficasse atento. Alguns avisos aqui são para pessoas específicas, tá bom? Aquilo que for seu, são bastante avisos. Aquilo que for seu, você guarda no coração e fala: é isso que eu quero, e depois você vai procurar a secretaria para fazer a sua inscrição, tá bom? Aquilo que não for seu, você deixa passar e fica atento ao próximo que virá. Primeiro aviso é relacionado à nossa escola de música. Se você quer aprender um instrumento, você é criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, não importa a classe social ou onde você se encontra na sua faixa etária, nossa escola de música está com as matrículas abertas. Mas antes de fazer sua matrícula ou inscrição, você dá um nome de interessado, porque você virá para uma reunião, e o Bruno aqui, que é o coordenador da escola de música, ele vai fazer uma reunião explicando o funcionamento. Para alguns instrumentos a gente precisa de número mínimo de pessoas, como por exemplo teclado, e a gente precisa que você dê o seu nome de interessado para a gente marcar essa reunião e fazer com que a nossa escola de música volte agora já no mês de março, tá bom? Então tem teclado, bateria, violão, guitarra, temos também saxofone, metais, trompete, trombone. Se você se interessou por algum desses, faça ali o seu nome de interessado ou interessada, a gente vai entrar em contato com você, mas tem que dar o nome, senão a gente não consegue adivinhar isso, tá bom? Outra coisa que voltou também, ou está voltando, é a coreografia das meninas, tá bom? As meninas jovens e adultas. Se você se interessa, é membro da igreja, porque precisa ser membro da igreja nesse caso, e quer participar da coreografia, ou estava participando e não sabia que iria voltar, aqui está o aviso: volta já no sábado que vem às 13h30, as meninas estarão ensaiando, porque a coreografia já voltou, os ensaios, para que possam apresentar logo aqui ao vivo e a cores para a nossa comunidade. Também está voltando, o que está voltando mais também? O Up Teens. Na verdade, o Up Teens já estava acontecendo alguns encontros nas quartas-feiras, mais tímidos, mas agora nós trazemos aqui para vocês. Up Teens está de volta, adolescentes acima de 11 anos, tem agora a oportunidade de estar aqui todas as quartas-feiras para um encontro. E você é pai de adolescente e quer ajudar no lanche, porque eles já estão oferecendo um lanche, também com segurança, tudo no final das celebrações.
contribuições. Se você pode e quer ajudar, procure o Vinícius aqui, tá bom? O Vinícius é o violão, ele agora é coordenador da rede Teams, ou também você pode dar o seu nome na secretaria e dizer, eu quero ajudar, quero contribuir, para a gente poder ajudar os nossos adolescentes a ter um tempo também de comunhão logo após o encontro deles, tá bom? Se você pode ajudar, nós convidamos você a fazer isso. E também está voltando a nossa reunião de oração, queridos. Não dá para esperar mais, já faz um ano que a gente não está aqui nas manhãs. Só tem uma mudança que nós vamos fazer. Ao invés de ser na quarta, será na quinta, tá bom? A gente fazia na quarta, mas ficava muito próximo da terça da esperança. Então a gente vinha na terça, noite, quarta de manhã estava aqui. Então a gente deu um intervalinho maior, achamos mais proveitoso, e vai ser na quinta-feira, às 6h30 da manhã. Lembra? 30 minutos. Se você chega aqui às 6h30, às 7 horas já terminou. Se você tiver que levar filho na escola, se tiver que ter algum compromisso, abrir comércio, 7 horas em ponto, nossa reunião de oração, nossa manhã de oração já terá terminado, tá? Tudo do mesmo jeito, apenas com distanciamento. A gente não vai dar as mãos, não vamos colocar as mãos uns nos outros para orar, mas faremos a nossa reunião de oração a partir da primeira quinta-feira de março. Quinta agora já, pastor? Não, quinta-feira de março é a próxima ainda, tá, pessoal? Fora essa, a outra eu conto com você para participar conosco. Pastor, vai transmitir online? Não, vai transmitir online. Essa é só presencial para você vir e estar conosco num tempo de oração em total segurança e vai ser uma bênção. Não vejo a hora disso voltar a acontecer também. E por falar em voltar, tá vendo? Muita coisa voltando aí para o mês de março. Tem mais coisa aí, tem bazar missionário apontando, tem um congresso Despertar chegando. Fica atento que logo vai vir mais aviso. Mas Assembleia da Igreja, esse é fundamental para você que é membro da igreja. E você que está pela internet também, nós precisamos que você também participe conosco, online ou presencialmente. Vem aqui para fazer a assinatura da lista de chamada, para poder participar da nossa Assembleia. Todo ano, no mês de fevereiro e março, nós fazemos a reunião da igreja para mostrar quais foram as receitas e as despesas da igreja, para que a igreja veja o nosso relatório, para que a Comissão de Exame de Contas apresente o relatório do ano 2020 e a Assembleia tome conhecimento de tudo que entrou e saiu do nosso caixa, tá bom? Então você que é membro da igreja, é obrigatória a sua participação, é sua responsabilidade. Vai ser tudo normal domingo que vem, de manhã e à noite no horário do culto. A única coisa que vai ter diferente é que não é domingo que vem, é no outro domingo, tá bom? No primeiro domingo de março. Você vai entrar na igreja e vai ter uma lista de chamada para assinar. Assinou a lista de chamada, você entra, assiste o culto e ao final o nosso tesoureiro vai apresentar o relatório aqui e a Assembleia vai ouvir a movimentação financeira da nossa igreja 2020 e aprovar o nosso relatório, tá bom? Ou melhor, o relatório da Comissão de Exames. Tá bom? Posso contar com vocês? Domingo, dia 7 de março, é o dia da ceia, você não pode perder a ceia e também não pode perder a nossa apresentação do relatório financeiro. Isso diz respeito a você, diz respeito às suas contribuições, diz respeito à transparência da nossa comunidade, com todos os recursos que entram e como eles são destinados aqui nessa igreja local. E, agora sim, esse aviso é para toda a igreja, tá bom? Além da Assembleia, esse aqui é para você participar conosco. Uma campanha de ação solidária, ou que a gente chama comumente aqui na igreja de mutirão do amor. Campanhas de sabonete e creme dental para a gente enviar para a clínica de recuperação lá em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, onde a gente apoia essa clínica. Já fizemos um mutirão lá, né? Ou melhor, fizemos um mutirão de pasta de dente outra vez. Pretendemos ir lá fazer uma reforma assim que a pandemia der uma atenuada. E agora é a hora de a gente doar novamente sabonetes e creme dental. Se você pode, deixa aqui na secretaria durante essa semana, nós temos 15 dias para fazer isso, essa semana e a semana que vem. Mas não deixa para a última hora não. Pastor, quanto eu posso doar? O quanto você quiser. A doação nossa que a gente fez a última vez deixou eles muito contentes e felizes e deu para um bom período. Nós queremos ultrapassar o que nós entregamos o ano passado ou da outra vez, né? E gostaríamos de convidar você a fazer isso. Durante a semana, passe aqui na secretaria ou no culto da semana que vem, na terça-feira, traga a sua sacolinha, traga seu creme dental, um sabonete, deixe aqui que nós estaremos destinando para a Chapadão do Sul. Pastor, eu posso entregar em dinheiro? Preferimos que não. A oferta em dinheiro você entrega para a oferta missionária. Você entrega creme dental e pasta de dente para ter o melhor controle. Entrou na nossa secretaria, a gente já sabe o que é e para onde vai. Tá bom? Posso contar com vocês? Vocês da internet podem contribuir também. Durante toda a semana a secretaria é aberta para receber doações e queremos abençoar essa clínica para que eles não tenham essa despesa de creme dental e sabonete por uns bons meses por causa da generosidade dessa igreja e dessa comunidade local. E, por falar em generosidade, irmãos, só uma palavrinha aqui de preocupação, tá bom? Nós temos 6 missionários e na última reunião do conselho nós resolvemos aumentar a verba de todos os nossos missionários, de todos. Todos terão um repasse maior do que vinham tendo há anos atrás. A questão é a seguinte, que na reunião do conselho, a nossa tesouraria informou que a nossa arrecadação missionária, nesses últimos 4 meses, caiu 50%. Irmãos,
É uma queda assim, impensada. Embora a nossa arrecadação entre as ofertas e os dízimos elas mantenham uma constância, as pessoas deixaram de participar com os missionários. Talvez isso seja parte nossa, porque nós fizemos o voto missionário 2020, lembra? Quando você colocou no seu coração que você ia contribuir 12 meses? Acabaram-se os 12 meses de 2020, e aí talvez você falou, não, e agora? Vai vir outro voto? Mas não, a verdade é que a gente precisa contribuir sistematicamente. Então, se o voto ajuda, voltamos com ele. Faça um voto a partir de hoje, dia 21 de fevereiro de 2021, para você poder colocar, a data profética, 21 de 21, para você colocar um valor no seu coração e ofertar nas missões da nossa comunidade, tá bom? Se toda a nossa comunidade, todos os membros, os quase 750 membros que nós temos aí arrolados no hall de membros, todos dessem R$5 por mês, nós tínhamos condições de ter 10 missionários no campo, certo? Então, você fala assim, não, mas é um valor R$5, irmãos, por mês, não é por dia nem por semana, R$5 por mês. Então eu quero convidar você a apenas ser sistemático. Se você é visitante, não se constranja com isso, isso é entre os membros da igreja, mas eu preciso informar a comunidade disso que nos preocupa, tá bom? Continue ofertando, dizimando, mas não esqueça dos missionários, você que fez o voto ano passado. Nós esperamos continuar contribuindo e fazendo mais e alcançando mais missionários com esses recursos, tá bom? Então, conto com a sua participação, isso é para o reino de Deus e para a obra de Deus. Aquele envelope azul no fundo é para a oferta missionária. Você tem o interesse de fazer isso? Ao final do culto ou durante o louvor, você vai lá, pega o envelope azul, coloca o seu nome e venha fazer a sua oferta missionária. Semana que vem, seu envelope estará lá de novo, mês que vem, e você pode fazer assim quantas vezes você quiser. Conto com a sua participação, seu entendimento, sua compreensão, porque eu preciso trazer essa informação para você. Nós queremos ir além, já estamos indo, mas contamos com você, para que a gente possa dar passos mais ousados nessa área também. Vamos colocar em pé, irmãos, nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, depois dessa enxurrada de informações. Retém aquilo que você colocou no seu coração para participar da nossa comunidade no mês de março, e seja bem-vindo às nossas atividades. Vamos orar? Pai, nós vamos entregar a Ti, com as nossas mãos, aquilo que está no nosso coração. Nós não queremos entregar apenas com as mãos, nós queremos entregar com o nosso coração, porque a Tua palavra diz que o Senhor ama quem dá com alegria. Permita que a nossa generosidade seja algo que toque o seu coração essa noite. Aquilo que fazemos não por obrigação, nem por pressão, mas fazemos voluntariamente e alegremente em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente e devolver dízimos e ofertas. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, do glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei num caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. E quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor,
Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei, ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Hoje pela manhã, depois do louvor, uma pessoa me perguntou o que era bendirei, o que era bem dizer. Eu falei para ela, falar bem, é dizer palavras que exaltem a pessoa, que destacam as qualidades das pessoas. E quantas vezes nós bendizemos tantas coisas, nosso time de futebol, falamos bem dele, falamos bem dos nossos amigos, falando bem da nossa esposa, falamos bem de coisas que nos agradam, mas das nossas palavras, das nossas bocas, às vezes saem poucas palavras bem dizendo o nome do Senhor, e isso é trágico. Que Deus nos ensine a bem dizer a Deus, que Deus nos ensine a bem dizer o nome dEle, sempre dizer palavras de amor, palavras de agrado, palavras de elogio, palavras que demonstrem quem Ele é, não quem nós somos, não o que nós temos, mas o que Ele tem, o que Ele é para nós, tudo que Ele tem feito por nós. E por isso eu te convido a bem dizer ainda o nome do Senhor, cantando agora: grande é o Senhor, o Senhor é digno de ser louvado, o Senhor é digno de palavras de amor, palavras de paz, palavras de esperança, palavras que declarem quem Ele é. Ele é o nosso Deus, Ele é grande. Aleluias. O Senhor é muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por a obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Uma última vez, como um grande coral, vamos declarar: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em ti, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda o nome dele, só ele. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Tu és grande. Amém, glória a Deus. Pode se sentar, irmão. Que bom poder cantar essas canções, né? A gente chama de canções clássicas hoje, recheado de canções que nos lembram algumas décadas anteriores. Quem se converteu nos anos 2000 aí como eu, essas canções fazem muito sentido, como também essa nós cantamos: os montes correm para o mar, grande é o Senhor, e daqui a pouco tem mais uma também que vai fazer a diferença para nós aí. Bom, se você está com criança pequena aqui de colo, nosso salão social já está aberto. Pode acender as luzes para mim, por gentileza? Isso, obrigado, fica melhor aqui para mim. Se você trouxe crianças pequenas aqui, se quiser, caso ficar desconfortável com ela no colo, o salão social está aberto e o culto está sendo transmitido no telão. E se alguém está na internet e gostaria de vir com crianças pequenas, elas podem vir desde que estejam no colo dos seus pais. Aí, caso ficar desconfortável aqui dentro, o salão social está aberto, o culto está ao vivo lá também acontecendo, e você pode estar conosco aqui nesse momento, tá bom? Vamos continuar conversando sobre essa série Inimigos do Nosso Coração. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro inimigo. Não sei se você lembra quais foram os primeiros. Nós falamos do primeiro, que é a culpa, e a culpa se baseia num seguinte elemento: eu devo a você. A culpa é aquela sensação de que eu fiz alguma coisa que te roubou, te puniu, e eu devo para você. Depois nós falamos, a semana passada, falamos de uma coisa muito forte, que é a raiva, que vem no nosso coração, de que é: você deve a mim. E por você dever a mim, eu posso tomar atitudes e posso tomar intenções de que eu posso cobrar isso de você, e tenho direito de ser raivoso ou de nutrir raiva no meu coração. Falamos sobre isso. Então, eu devo a você culpa, você deve a mim raiva. E agora, nós vamos falar sobre ganância hoje. Ganância, o terceiro inimigo do nosso coração, dos 4 que nós vamos estudar nessa série de mensagens. O que seria a ganância? Quem deve a quem? O que você acha? Na ganância, eu devo a mim mesmo. O lema da ganância é: eu devo isso a mim. Existe um mantra que é dito e repetido ao coração ganancioso, dizendo: eu fiz por onde, eu mereço isso, é a minha parcela, eu trabalhei duro, eu devo isso a mim, eu devo esse recurso a mim, eu devo essa busca a mim, eu devo essa proteção que eu criei a mim. Afinal de contas, eu estou no lugar onde eu mereço estar, porque isso é devido a mim mesmo. Essa que é a cultura que se baseia na ganância. E talvez você esteja aí dizendo agora: puxa vida, vim no culto errado. E você que está assistindo pela internet, não desliga ainda, por favor, porque você diz assim: não, esse não é um problema meu. Afinal de contas, eu não sou uma pessoa gananciosa. A grande verdade é que a ganância, ela fica por debaixo da superfície. Dificilmente a gente consegue identificar na primeira vista. Dificilmente a gente consegue ter uma visão clara do que é um coração ganancioso na primeira observação que nós fazemos dela. Eu sempre digo que ganância é igual ronco. Quem tem não sabe que tem. Você já dormiu do lado de uma pessoa que ronca à noite? Aí no outro dia você acorda e fala para ela: puxa vida, você não me deixou dormir essa noite, hein?
Assim, porque às vezes eu dormi que nem uma pedra. Lógico, você dormiu, eu que não, porque fiquei escutando você. E ronco geralmente não incomoda a pessoa que ronca, incomoda quem dorme perto dela. É da mesma forma a ganância. Os principais atingidos são as pessoas que convivem com ela, pessoas que conseguem perceber a atitude gananciosa e outras pessoas que conseguem sentir apenas os efeitos e não sabem dizer que isso é ganância ou não. Então a ganância é como ronco. Quem tem, não sabe que tem. E talvez você esteja dizendo, puxa, eu deveria ter vindo em outro culto, deveria ter ido em outra igreja. Mas a grande verdade é que muitas coisas serão reveladas na nossa conversa aqui, que também foram reveladas a mim enquanto eu me preparava para essa mensagem, lendo esse livro que nós estamos baseando a nossa série de mensagens, que é um título original em inglês, mas que eu estou traduzindo, fazendo questão de compartilhar com vocês o aprendizado. E eu estou aprendendo demais com isso. Tanto é que a hora que começou a ganância, eu falei, isso está no papo. Que é coisa simples de falar, ganância, só pegar aqueles textos bíblicos que falam sobre amor ao dinheiro e pronto. E eu descobri que ganância não é amor ao dinheiro. A ganância é uma atitude muito mais do que o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, conforme diz 1 Timóteo 6, 7, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas a verdade é que a ganância ela vai além disso daí. E talvez você esteja até dizendo aqui, bom, isso não é para mim porque eu sou pobre. Não estou conseguindo nem pagar as contas do mês, como é que eu vou ser ganancioso? Mas a ganância, ela ultrapassa fronteiras sociais, queridos. Ela não respeita a classe social. Faça você parte da classe A, B ou C. Eu, particularmente, não gosto dessas classificações. Acho que essas classificações são demais pejorativas. Lá em casa, por exemplo, um dia a minha filha perguntou se a gente era rico ou se era pobre na mesa de casa. E aí o meu filho, bem profético, olhou para ela e falou assim, a gente não é rico nem é pobre, a gente é abençoado. Eu falei, exatamente. É aí que nós participamos da nossa posição financeira e social. Nós somos abençoados. Ou seja, nessa classificação A, B ou C que a sociedade faz, a ganância entra e a ganância se mistura em todas elas. Ela não respeita. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que talvez você possa achar isso um pouco cansativo. Porque eu vou falar o tempo todo ganância, queridos. Eu não tenho outra palavra para dizer. Você fala assim, mas poderia usar um sinônimo. É ganância o tempo todo. Eu vou falar, ganância é isso, ganância é aquilo, a ganância faz... Porque se eu falar cobiça, a cobiça não é o que eu quero dizer aqui essa noite. Cobiça também pode ser voltada mais para a sensualidade, para o ímpeto do desejo da carne. Também não vou usar ambição, porque a ambição também pode ser algo de impulso motivacional, desejo por algo que possa ter até lícito e possa ser até coerente. Mas eu quero falar de ganância. Ganância é destrutiva. Ganância é pecado. E ganância é tratado nas Escrituras como um inimigo dos nossos corações. Então, talvez à primeira vista você olhe e fale assim, isso não pertence a mim porque eu não sou ganancioso. Isso não pertence a mim porque eu não tenho dinheiro sobrando. Fique comigo até o final dessa mensagem, não se perca nessa direção agora, porque nós vamos identificar onde está o coração ganancioso, vamos tirar o véu de algumas coisas e você vai se surpreender, como eu também me surpreendi à medida que eu avancei nas páginas desse livro que eu estudei e trago para vocês algumas considerações aqui essa noite. Como diagnosticar um coração ganancioso? Primeiro a gente pode fazer um diagnóstico rápido pelas palavras. Os gananciosos, geralmente, eles tratam de expressar isso através das suas crenças verbais, ou expressam verbalmente através das suas crenças mentais. O que eles fazem? Eles dizem muito sobre dinheiro. Eles sentam na mesa e começam a falar sobre dinheiro. Eles sentam na mesa de casa e começam a falar, olha, a conta de energia veio muito alta, a conta de água veio muito alta, olha, a gente precisa cortar gastos aqui, a gente precisa fazer isso com dinheiro, precisa aplicar. A conversa da mesa de casa é sempre voltada para dinheiro. É sempre voltada, nunca é para saber como você está, nunca é para criar um ambiente familiar, mas sempre a conversa vai cair para dinheiro. E também em rodas de amigo. As pessoas vêm, volta aqui, volta lá e cai na conversa sobre esse drama financeiro, cai sobre a questão da economia, fala sobre o dinheiro, fala sobre aplicações, fala sobre dívidas, e a conversa gira em torno disso. Geralmente pessoas gananciosas, elas são abundantes no que recebem e moderadas no que doam. Geralmente é assim. Elas têm recursos muito sobrando, recursos a mais do necessário, mas quando chega a hora de doar, elas são muito difíceis de fazer isso, fazem com pesar no coração, quando fazem com muita tristeza também. Ou seja, o que ela tem de padrão de vida não corresponde à sua capacidade, ao seu potencial de generosidade. Isso aí configura um coração ganancioso. Não é um ganancioso que corre atrás do dinheiro apenas, é aquele que não administra corretamente aquilo que tem e vem em suas mãos. Uma pessoa gananciosa geralmente superestima o valor de propriedade. Ela superestima a questão da propriedade, é meu, é meu, é meu, sempre colocando a questão do bem acima de pessoas. O ganancioso empresta a bicicleta para o camarada se esborracha na rua e ele pergunta, estragou minha bicicleta de 5 mil reais?
Ou estragou minha bicicleta de quentão. Não pergunte se a pessoa está bem ou se ela saiu ilesa. Ele quer saber se o seu bem está ileso. Pessoas gananciosas, elas geralmente manipulam ou querem controlar a vida e as pessoas com dinheiro. Elas acham que com dinheiro elas terão mais sossego e mais paz. Com dinheiro elas terão melhores amigos e mais pessoas. Com dinheiro elas resolverão um problema familiar e mostrarão seu valor diante da sua família, do seu cunhado, do seu pai, da sua mãe. Pessoas gananciosas geralmente tratam a questão das finanças com quimeras. Se preocupam com detalhes, com coisas pequenas, sabe, com coisas que não fazem sentido, que brigam por uma coisa que é insignificante. Estão discutindo, emburradas, brigando, fazendo questões familiares e até mesmo inimizades por causa de coisas insignificantes que você poderia absorver o impacto, dizendo, tá bom, tá tudo certo, eu assumo o prejuízo por isso, fique como generosidade isso que eu fiz. Ou seja, algumas apenas dessas frases, para não dizer aquelas que estão sempre descontentes e não conseguem ser gratas. Elas não conseguem ser gratas pelo que têm, porque no final das contas eu devo isso a mim mesmo. Por que eu vou ser grato a uma coisa que eu devo a mim mesmo? Não conseguem ser contentes. Então isso é só um diagnóstico superficial. Algumas palavras que saem que expressam crenças mentais a respeito desse poderoso ídolo do nosso coração, chamado dinheiro, chamado propriedade, chamado bens, chamado sucesso financeiro e segurança financeira. Agora, vamos cavar um pouco mais fundo, porque talvez você falou assim, não, eu não falo essas frases. Isso não diz respeito a mim, porque na verdade eu sou apenas um poupador. Na verdade eu sou uma pessoa bem planejada, eu sou uma pessoa controlada financeiramente, não sou ganancioso. Vamos para o próximo? Vamos cavar um pouco mais? A ganância, ela se esconde, ela se camufla, ela tem um poder de disfarce grandioso na nossa vida, por isso que eu fiquei muito impressionado ao ler essas páginas, porque quando eu fui para ler, eu disse, isso eu já sei. E de repente, conforme o autor foi me levando a considerar e a refletir meu coração, eu voltei algumas páginas da minha história, voltei alguns anos na minha vida e comecei a refletir sobre eventos e acontecimentos que sustentam uma mentalidade no meu coração que beira, se não dá as boas-vindas para a ganância. E eu estou dizendo isso para vocês, porque isso na verdade é uma coisa reveladora e eu convido você a fazer o mesmo, abaixe as armas. Sabe, tire as barreiras agora e diga, Senhor, sonda o meu coração, vê se em mim existe algum tipo dessas atitudes, não apenas essas frases, que talvez você já cutucou o marido aí, falou, tá vendo, é você, né? Ou, tá vendo, é você, seu megera, você que está fazendo essas coisas em casa. Ou você está pensando já no seu cunhado, está pensando aí na sua família, no seu pai, nos seus filhos. Não é para pensar em ninguém, é você, seu coração. A ganância, ela se camufla e tem poder de disfarce muito grande. E ela se camufla em 3 eventos distintos. O primeiro evento que ela se camufla com muita facilidade, ela tem capacidade de se esconder atrás das nossas virtudes. A ganância usa as nossas virtudes para residir no nosso coração, anos a fio sem ser detectada. A gente pode ter um coração ganancioso, irmãos, por décadas e a vida toda, sem ter percebido, porque nós sempre usamos o recurso de submeter as nossas virtudes. Afinal de contas, eu sou poupador. E ser poupador é uma coisa boa, não é? Irmão, vocês têm ouvido desse púlpito aqui, poupe seu dinheiro, porque quem não poupa é apenas pagador de conta não prospera na vida. A gente fala isso daqui, mas a linha é muito tênue, e eu não consigo ficar nessa corda bamba por muito tempo, entre a ganância poupadora e a ganância generosa. Ou eu vou cair para cá, ou eu vou cair para lá. Por isso que ela se esconde, camufla atrás de virtudes que a gente nutre no nosso coração. Por exemplo, eu gosto de guardar dinheiro ao final do mês. Ótimo, isso é uma previdência, uma pessoa que sabe administrar bem os seus recursos. Mas quanto da sua poupança, ou quanto dos seus investimentos, ou quanto da sua retenção não é ganância? O quanto da nossa retenção e do nosso poupar não se dá em termos de ganância, não tem outra palavra para dizer. Vou ser redundante, essa é a palavra. Talvez você seja uma pessoa planejada, e é bom ser planejado. Planejar gastos, fazer planilhas. Eu tenho dito isso, quem não faz planilha não sabe administrar dinheiro, irmãos. Com todo respeito a todos aqui que usam seu salário, quem não tem uma planilha e sabe o que entra e o que sai, não consegue administrar recursos. Não tem nenhum problema planejar entradas, saídas, investimentos, que eu vou fazer, o que eu preciso pagar primeiro. O problema é quando o meu planejamento me leva a uma ganância gananciosa. Me leva a uma ganância idólatra,
onde o meu planejamento, ele acontece para eu poder ter controle na minha vida e dizer, a minha vida vai começar assim, terminar assim, fazer assim. Irmãos, nenhum problema com planejamento de médio, curto e longo prazo, nenhum problema. A questão seguinte é, quanto desse meu planejamento não está baseado no meu desejo de me precaver e de manter uma segurança que o dinheiro não pode trazer, minha propriedade não pode trazer, os meus recursos não podem trazer. Muitas vezes essas virtudes escondem. Outra virtude que nós temos também, planejar futuro, planejar aposentadoria. Ótimo, quem for depender do INSS, quem já depende já está em problemas. E quem for depender no futuro, como eu e talvez os mais jovens aqui, pior ainda. Não dá para depender disso, não é preciso planejar a velhice. É preciso planejar quando eu não for mais força de trabalho. Ou seja, é importante que isso faça, mas quanto desse meu planejamento não tem sido uma ganância no presente que tem me impedido de agir com um coração generoso? Então você está vendo, são coisas boas, irmãos. Ser poupador é uma coisa boa, ser um planejador é uma coisa boa, se preparar para o seu futuro e para a sua velhice e aposentadoria é ótimo, é necessário no Brasil que a gente vive. Mas quanto disso não é um desgaste da nossa alma, dando as boas-vindas e abrindo sala, e fazendo uma sala de estar confortável para a ganância, dizendo, venha porque a gente precisa se proteger, venha porque a gente precisa usar essas virtudes. Então o que a ganância faz? Ao invés de ela aparecer dizendo assim, eu vou devorar, eu vou pegar o tanto de dinheiro que eu conseguir, eu vou guardar tudo que eu puder, eu vou engolir dinheiro, eu vou pegar a nota de 200 agora e vou colocar embaixo do colchão, eu vou fazer tudo para eu ficar com muito dinheiro. Ao invés de ela fazer isso, ela fala, você é poupador, você tem que entender isso. Você trabalhou muito para ter o que você tem, como é que você vai fazer uma oferta dessa, desnecessário? Que as pessoas trabalhem para ter o que você tem, não é verdade? A distribuição de renda é desigual, mas se você fizer a sua oferta, o que você vai mudar nesse mundo? Bilhões de pessoas vão morrer de fome, do mesmo jeito. Ou seja, ela se baseia na virtude dizendo, você é um bom poupador, você é um bom planejador, você é um bom previdente, e por ser previdente você está ótimo, mantenha assim, e nisso a ganância vai enraizando, até que a gente não perceba que ela está lá, e ela fica anos a fio, sem ser detectada. Segunda disfarce que a ganância usa no nosso coração, é realizada a partir das nossas histórias. A gente conta histórias para camuflar a nossa ganância. A gente tem usado um exemplo, eu vou voltar a ele. Lembra o pai que abandona os filhos, e quando ele sai de casa, depois de um tempo ele se sente culpado, e ele diz, eu devo algo para os meus filhos e quero compensar. Lembra os filhos que depois de um tempo falam, meu pai deve algo para mim, então eu tenho raiva dele? O que acontece agora nessa mesma história? Os filhos cresceram, e os filhos agora estão de idade já, adultos. Eles olham para trás e dizem assim, meu pai me abandonou quando eu era criança, minha mãe ficou com sérias dívidas, nós tivemos muitas privações, nós não tínhamos Danone na geladeira, nós tínhamos que às vezes ficar no escuro 2, 3 dias porque a luz foi cortada, ou seja, eu tive uma infância cheia de privações, cheia de dívidas e eu não quero passar por isso de novo. Então, seja bem-vindo à ganância. A ganância também se aloja nas nossas desculpas e nas nossas histórias de infâncias ou de problemas que nós tivemos relacionados ao passado. Irmãos, isso é tão sério que às vezes é imperceptível, a gente se sustenta nisso dizendo, eu tenho direito de ter mais, eu tenho direito de acumular mais, eu tenho direito de acumular, reter, porque eu já tive muita falta. Eu sei o que é ter falta, então eu tenho que guardar e proteger, eu tenho que ter, eu não posso distribuir, porque eu sofri muito e ninguém me deu, agora também ninguém vai ter. Das minhas mãos não. É assim que se sustenta a ganância. E nós vamos contando histórias para justificar o nosso passado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos de nós não passamos algum tipo de privação quando éramos crianças? Isso atrapalhou o nosso desenvolvimento? Isso atrapalhou as pessoas que nós somos? Eu nunca atendi ninguém no gabinete pastoral que disse assim para mim, pastor, eu estou mal demais porque meus pais, quando eu era pequeno, eu tinha muita privação financeira. Pastor, eu estou falido na vida porque meus pais não deixaram dinheiro para mim quando morreram. Eu nunca vi ninguém dizer isso. Mas eu vi pessoas dizerem, olha, eu estou assim porque eu não tive a presença do meu pai. Eu estou assim porque eu vi minha mãe trair o meu pai. Eu estou assim porque eu vi meu pai bater na minha mãe. Eu estou assim porque eu vi minha família se desintegrar, os meus tios se pegarem na rua. Eu nunca vi ninguém falar que é mal na vida, mal sucedido, porque os seus pais não deram quantia de dinheiro. Então essa história não se justifica. Segundo, quantos de vocês aqui, agora faça um exercício, na sua idade que você tem, volta para a idade dos seus pais, o seu pai com a sua idade. Quantos de nós não estamos melhores que os nossos pais? Isso é estatístico, queridos. É estatístico, tá bom? Quantos de nós aqui, na idade dos nossos pais, por exemplo, eu tenho 37 anos. Eu não estou melhor nessa idade de 37, embora você não acredite, acho que eu tenho 25, eu tenho 37.
Quantos de nós olhando... melhor, deixa eu voltar para o meu exemplo. Eu olho para a idade do meu pai com 37 anos e falo, bom, estou melhor num mundo com mais conforto, com mais proteção, estou melhor numa condição até mesmo financeira. E quantos de nós? 90% dessa sala, irmãos, pode olhar para o passado e olhar para os nossos pais e dizer, eu estou agora melhor do que os meus pais. Então essa realidade que, pode vir a faltar, porque eu tive uma história, irmãos, não é verdade, não se sustenta, isso não está acontecendo de verdade. Então essa historinha para justificar é o outro disfarce da ganância. Terceira e última disfarce da ganância na nossa vida. Esse é o mais interessante. O medo. O medo é uma emoção de valor negativo, mas na verdade é altamente importante porque ela preserva a nossa vida. Se você não tiver medo, você vai morrer. Tem que ter medo. Só que o medo trabalhado pela ganância, ele vem o seguinte, ela não apresenta a ganância, eu quero dinheiro, eu quero mais bens, eu quero ser o dono do meu futuro, eu quero ter o controle da minha vida, eu quero ter segurança, eu quero manipular, eu quero ter tudo. A ganância não vem desse jeito, ela vem assim, e se você perder seu emprego? E se você ficar doente? E se você ficar inválida? E se seus pais se separarem? E se a economia entrar em colapso? E se a China se erguer como superpotência de fato? E se ela dominar o mercado e a matéria-prima do mundo? E se o Bolsonaro aprovar, junto com o Congresso, aquele plano econômico lá que vai trazer um grande prejuízo para a nação? E se? A ganância trabalha com o medo, ela não apresenta os seus tentáculos e ela nem mostra a sua face, ela joga o medo, dizendo, se proteja meu filho, guarde mais, proteja mais, acumule mais, compre mais e tenha mais, faça com que você esteja livre de qualquer tipo de insegurança, porque e se acontecer, você estará protegido. O medo é o combustível da ganância, irmãos. Medo de não ter, medo de faltar, medo de ser privado, medo de não conseguir contribuir, medo de não pagar as contas, medo. Na verdade, pode ser que por trás desse medo esteja uma atitude gananciosa se justificando, dizendo, não, eu tenho medo de ficar velho e depender dos meus filhos. E agora, explora todo mundo, para quando ficar velho, não precisar depender dos filhos. Então, está tudo combinado, está tudo feito. O medo dá as boas-vindas para a ganância. E diz que eu posso ter segurança se eu tiver mais propriedade, mais bem, mais recursos à minha disposição. O grande problema, queridos, com isso. O grande problema é que isso é um buraco sem fundo. Porque o medo de ter falta, ou a sensação de segurança financeira com o dinheiro, ela não acaba quando a gente tem mais dinheiro. Deixa eu perguntar aqui para quem começou do zero. Eu tenho empresários aqui, sentados nesse lugar. Eu tenho empresários assistindo, pessoas que começaram do zero, com uma portinha, e hoje tem uma boa condição financeira, graças a Deus por isso. Mas eu pergunto para vocês, à medida que vocês foram ganhando mais dinheiro, tendo mais recursos, e aumentando a sua qualidade de vida, o seu potencial, vocês diminuíram a preocupação ou aumentaram? Você percebeu? Mais funcionário para pagar. Tem gente que dorme e fala assim, pastor, eu tenho 30 bocas para alimentar. Tem gente que acorda de manhã já com uma dívida de não sei quantos mil para pagar de funcionário 13º. As dívidas, ou melhor, o dinheiro, o aumento, ao invés de aliviar das preocupações, trouxe mais. Pastor, você está dizendo então que a gente não deve abrir comércio, a gente não deve ter essa expansão empresarial, empreendedorismo? Não é isso que eu estou dizendo, não coloque palavras na minha boca. O que eu estou dizendo é que as pessoas acham que quanto mais dinheiro, menos preocupações. Pergunte para alguém que tem muito agora, para você ver se as preocupações foram embora. As preocupações com o filho, com o casamento, com a empresa, com o futuro, com o mercado, só aumentam. Ou seja, é uma grande mentira de que a ganância vem dizendo para você, se proteja e tenha mais, porque quanto mais você tiver, menos você terá medo, e menos insegurança você terá. Irmãos, a ganância se apoia para nos trazer algum tipo de segurança. Na verdade, ela quer fazer algo bom por nós. A ganância vem no nosso coração para falar assim, deixa eu te ajudar. Deixa eu aliviar você dessa tensão financeira, porque eu posso te trazer segurança. O problema é que ela não tem esse poder. A ganância não tem poder de nos trazer segurança, porque nunca se satisfaz, porque a segurança do dinheiro nunca será suficiente. É como um apetite, queridos. Quanto mais vem, mais eu preciso. Ontem à noite, sabadão, você pediu uma pizza, e aí você sentou lá na sua casa e falou assim, eu vou comer pizza. As crianças não quiseram, a sua esposa comeu só um pedaço, você comeu 6 pedaços. Aí você foi dormir com a barriga dura e falou assim, estou passando mal, vou ficar sem comer amanhã, não vou tomar café nem almoçar, acho que eu só vou jantar amanhã.
Aí você acordou de manhã, já estava lá cortando um pão feito em casa, dessa fatia assim, ó, e mandando para dentro. Por quê? Apetite é assim. Você tem agora para ter depois de novo a fome. A ganância trabalha nesse mesmo sentido, ela dá o dinheiro para nós dizendo, essa é a sua salvação, essa é a sua segurança, esse é o seu recurso, você não vai ficar vulnerável quanto mais dinheiro você tiver. Só que ela não pode fazer isso, porque esse é um apetite que nunca se satisfaz. A gente sempre tem um lugarzinho a mais para mais dinheiro, não tem? Fala a verdade. Chega alguém e fala, não, chega de dinheiro, é muito para mim. É um apetite. A gente sempre tem um espacinho para mais, sempre vai voltar. E nesse sentido, quando a gente fala de ganância, quando a gente fala de não ter o suficiente, é bom lembrar Provérbios, capítulo de número 30, versículo 15, que diz assim, a sanguessuga tem 2 filhas, D e D. Olha a palavra da ganância. A sanguessuga tem 2 filhas, D e D. Existem 3 coisas, diz o versículo 16, 3 coisas que nunca se satisfazem, 4 que nunca dizem basta. O ventre estéril, a sepultura, a terra árida e o fogo que nunca deixa de queimar. A ganância é assim, queridos, ela nunca fala, chega, chega. Aí eu tenho uma casa, eu quero ter minha casa própria, que bom, tenho minha casa própria. Eu preciso ter mais uma casa, porque vai que os filhos vão para a faculdade, que bom, já tenho mais uma casa. Mas agora eu preciso ter uma casa na praia, porque eu estou gastando muito esse negócio aí, pelo menos um lugar para mim, vai ter uma casa na praia. Nossa, mas agora eu preciso trabalhar mais, porque eu tenho que pagar o caseiro da casa da praia, a reforma, não sei o que, o condomínio. Agora eu tenho que... E ela nunca diz chega, nunca diz basta. D e D, nunca se satisfaz. Então, quando nós falamos em ganância, nós estamos falando de uma oposição a Deus, porque ganância é contra a confiança em Deus. Vou repetir, ganância é contra a confiança em Deus. Quanto mais eu a tenho, menos eu confio. Por quê? Porque eu não acredito que Deus vai cuidar de mim. Eu não acredito que Deus vai me sustentar. Não estou dizendo para você não se prevenir. Não estou dizendo para você não criar recursos onde você possa ter aquilo que você tem na medida certa com a ajuda do Espírito Santo. Eu estou dizendo que muitas coisas a gente substitui o ídolo do nosso coração chamado dinheiro, chamando isso de algo de Deus. E na verdade Deus está se opondo de nós falando, esse coração é ganancioso, eu não posso abençoar a ganância. Deus não abençoa a ganância, irmãos. Deus não prospera a ganância. Porque Provérbios diz que a bênção de Deus enriquece e não traz dor. A bênção de Deus vem, pode ser com pouco ou muito dinheiro, mas ela não traz pesar, não traz dor, não traz sofrimento, porque o coração é generoso. É generoso, ele trabalha, ele opera, ele faz, ele cria recursos. Mas se ele não for, ele dá as boas-vindas a um inimigo chamado ganância, que atrapalha profundamente o nosso coração. Então, não caia nessa lorota que ela conta ao seu coração dizendo, eu vou te trazer segurança. Porque você está colocando contra Deus. A ganância diz, eu estou opondo ao cuidar de Deus. E Deus diz, eu me oponho à sua ganância, porque eu cuido de você. Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus diz assim, não pode o homem servir a 2 senhores, ou amar a um e aborrecerá o outro. Não pode amar a Deus e as riquezas e ao dinheiro. Não dá para você ficar dos 2 lados. Essa corda, ela vai arrebentar e vai colocar você de um lado ou de outro. E Jesus continua dizendo, não se preocupem com o que vocês têm que comer e vestir, porque se eu cuido dos pássaros do céu e do lírio da terra, vocês estão em boas mãos. Só que a gente não acredita nisso. A gente não acredita nisso de tal ponto que Jesus precisou ir um pouco mais além e chamar a nossa atenção. E é esse o texto que eu gostaria de falar com você aqui essa noite. Porque a gente pensa que sempre vai faltar e o medo sempre ronda o nosso coração. E a gente nunca se satisfaz. E Deus diz que a gente ou fica da confiança da presença e do suprimento dEle, trabalhando honestamente, fazendo as nossas coisas generosamente, ou a gente entra na ganância dizendo que Deus não vai cuidar e eu tenho que usar o meu braço. Afinal de contas é meu trabalho duro que vai dar a segurança que eu preciso. É mamon isso. O outro lado é dependência de Deus. Agora, isso é tão sutil, tão silencioso, irmãos. A ganância vem no nosso coração de uma maneira tão silenciosa, através de virtudes justificativas e também de medo que a gente às vezes nem percebe. E é aí que Jesus entra com uma palavra muito forte e poderosa. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo de número 12, versículo de número 15. Então Jesus lhes disse, peraí, antes de você ler, qual que é o contexto? Jesus está ensinando a multidão, e aí vem um camarada e diz assim, mestre! Jesus olha assustado, fala, o que está acontecendo com esse rapaz? Senhor, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo. Herança, irmãos. Você quer ver ganância? Você quer ver onde ela está enraizada? Você quer tirar o véu? Espera a herança acontecer. Então, se você tem muito ou tem pouco, faça em vida, porque depois você não sabe o chabu que dá. Eu sei como pastor, porque eu já sentei com várias famílias para fazer conciliação de partes por causa de herança mal distribuída ou por corações gananciosos. A hora que chega a parte de dinheiro, irmãos, esquece sangue, esquece consanguinidade, a ganância fala mais alto.
Então vem esse jovem e fala: Senhor, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo. Jesus olha para o jovem e fala assim: quem me colocou de juiz e árbitro com vocês? Vai para o inferno vocês e seu dinheiro. Claro que Jesus não disse isso, é uma tradução atualizada, né? Mas ele quis dizer assim: você que se vira, meu filho. Isso é coisa de coração. Porque ganância não é problema de dinheiro. Ganância é problema de coração. O mal não está no dinheiro. O mal está no coração que se apropria do dinheiro. O dinheiro, irmãos, é algo abstrato. Assim como fronteiras. Por exemplo, qual que é a fronteira do Brasil? Quem disse que a fronteira do Brasil com o Paraguai é lá? É uma concessão, uma convenção que a gente faz. Por exemplo, política, governo. Quem disse que o Bolsonaro manda no Brasil? Ou que o presidente, o Senado e o Congresso? Não existe nada tangível. Na verdade, a gente obedece às leis por uma conveniência e por uma convenção social. E a mesma coisa o dinheiro. Quem diz que 200 vale 200? É a nossa convenção social. O dinheiro não tem todo esse poder. O dinheiro é uma convenção, uma construção social. Só que a gente atribuiu ele uma entidade. Ele é como se fosse uma pessoa para vir na nossa vida. Então ele não é bom e nem ruim. Ele é uma convenção social. Só que quando o meu coração se apropria dele com ganância, é aí que a raiz de todos os males se estabelece. Então Jesus fala aí, olha só, cuidado, hein? Esse jovem veio aqui para falar de problema de dinheiro. Então eu já vou aproveitar a deixa, vou aproveitar o gancho e vou emendar. E Jesus diz: cuidado. Se ele diz cuidado, é porque a gente precisa ter mais atenção. E ele termina dizendo: fiquem atentos ou fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Cuidado que isso é sutil no seu casamento, cuidado que isso é sutil na sua empresa, cuidado que isso é sutil na sua vida, cuidado que isso é sutil no seu modo e no seu padrão de vida, cuidado que isso é sutil nos seus relacionamentos sociais, cuidado que isso é sutil do jeito que você administra suas finanças na igreja. Cuidado! Fique atento, porque isso pode ser altamente danoso para vocês. Jesus sabe que isso é sutil e silencioso, por isso que ele chama a nossa alerta: vigia, irmão, vigia, irmã, porque a ganância ela vem de uma maneira silenciosa para contaminar o nosso coração. E aí ele sentencia: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nós somos cristãos, nós acreditamos na palavra de Jesus, a gente lê a Bíblia e fala que a Bíblia é regra de fé e prática. Mas a maioria de nós não acredita nisso aqui, que a vida de um homem não se consiste na abundância dos seus bens. A gente não acredita nisso. Então a gente não é cristão coisa nenhuma. Porque se eu não tiver o carro, não tiver a casa, não tiver o patrimônio, não tiver o dinheiro, não tiver o recurso, não tiver a socialite, se eu não fizer parte do Rotary, se eu não fizer parte do Lion, se eu não fizer parte da socialite, se eu não fizer parte, eu não sou ninguém. Jesus disse: a vida de um homem não se mede pelo que ele tem de bens. Só que a gente, como cristão, a gente negocia essa verdade e a gente faz algumas coisas muito complicadas na nossa vida. E aí Jesus encerra, dizendo: essa sentença, cuidado, fique de sobreaviso, vocês têm que tomar cuidado, é isso aí. Certo? Errado. Jesus acha que eles não entenderam muito bem. Eu fico imaginando assim, porque às vezes eu estou pregando aqui, eu olho e falo assim: peraí, eu acho que eles não entenderam muito bem, deixa eu contar uma ilustração, deixa eu ver um outro jeito de falar isso. Eu acho que Jesus viu os discípulos e falou: eles não entenderam muito bem. E aí Jesus contou a história. Tem jeito melhor de ensinar do que através de história? Né? Por exemplo, deixa eu contar uma história minha agora para você a respeito desse processo de ganância no meu coração. Eu fiz um curso algum tempo atrás e não era religioso, pelo contrário, era um curso de desenvolvimento pessoal chamado Formação em Coaching. E teve um momento numa sessão onde a gente é desafiado a contar uma história nossa, de algo que nos assustava, nos amedrontava. E eu contei a minha história para o meu companheiro. E aí na dinâmica se pede para que o meu companheiro conte a minha história depois, para que eu ouça a minha história da boca dele. Porque quando a gente ouve a nossa história da boca de outra pessoa, a gente fala: não, eu não falei isso, não, eu não disse isso, não, mas não é assim. Mas nós estamos contando e nós não percebemos, porque a nossa história justifica nosso modelo mental e crença. Aí o meu companheiro olhou para mim e começou a contar: então você está dizendo que você na área financeira é assim, 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 por causa disso, disso? Eu falei: não. Eu falei: sim. Não. Fiquei em crise. Fui dormir aquela noite, e acredito que o Espírito Santo usou aquele momento para também ensinar meu coração, e disse que eu estava usando uma história do meu passado para ter uma atitude inconveniente com relação a bens materiais. Está vendo? Uma história. Agora ficou mais claro para você o que nós estamos dizendo. Agora eu trouxe para o dia a dia, e Jesus fez a mesma coisa. Vamos contar uma história para você saber como lidar com a ganância? Olha lá o que Jesus contou para eles. Então Jesus contou uma parábola, uma historinha. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: a ganância eu devo a mim, eu penso em mim, eu vejo em mim, ninguém mais pode ser contado, o meu extrato tem que ser guardado, minha esposa não pode saber quando eu ganho, meu marido não pode saber o que eu tenho, meus filhos não podem saber, eu tenho que fazer isso aqui, porque senão vai acabar o meu dinheiro.
Pensou em si mesmo. Não pensou no conjunto, não pensou na obra, não pensou na coletividade. Pensou em si mesmo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Queridos irmãos, essa não é a pergunta certa. Primeiro, porque esse homem recebeu uma quantia exorbitante de grãos. Ele teve uma colheita muito acima da média. O preço do soja disparou a quase R$200 o saco. O cara estava falando, o que eu vou fazer com tudo isso aqui? Meu Deus do céu, muito dinheiro para mim. O que eu vou fazer? Em nenhum momento ele falou, Deus me abençoa. Lembre que Jesus está contando essa parábola para uma sociedade agrícola, igual Sertanópolis. Só que naquela época eles não tinham previsão do tempo, eles não tinham arado mecânico, eles não tinham plantio mecânico, eles não tinham colheita mecânica, tudo dependia de Deus. Eles ficavam olhando e falando, Deus, dá uma boa colheita. E esse homem é tão incoerente que ele nem fala de Deus em nenhum momento. Isso chocou os ouvintes. Falou, como assim eu tive uma boa colheita? Não foi Deus que te deu essa boa colheita? Esse homem é tão egoísta e arrogante que ele diz, Deus não me deu nada. Eu tive. Eu pensei comigo, o que eu vou fazer? A pergunta não é o que eu vou fazer, irmãos. A pergunta é o que Deus quer que eu faça com isso que eu tenho? Essa é uma pergunta que a gente não tem coragem de fazer. Não é verdade? Puxa, isso aqui é um tapa na cara, irmãos. Se tivesse essa cadeira aqui eu sentar, porque a perna bambeou agora. A gente não tem coragem de perguntar para Deus, Deus, o que eu faço com esse extra que me veio? O que eu faço com esse a mais da minha necessidade? O que eu faço, Senhor? É difícil, não é? A gente fazer essa pergunta, tem que ter coragem. Porque é o seguinte, a gente está bom, a gente não é surpreendido quando um bandido vem e fala, passa tudo. Porque se ele falou, passa tudo, ele é bandido, a gente imagina que bandido pede tudo da gente. E rouba a gente. O problema é quando Deus coloca o dedo na nossa cara e fala, passa tudo para mim também. A gente não fica confortável. Porque a gente espera que um bandido queira o nosso bem, mas não Deus. Só que Deus não quer só o nosso coração. Ele quer tudo que nós somos e temos. Então a pergunta correta é, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com excedente? O que o Senhor quer que eu faça com além? O que o Senhor quer que eu faça com isso que o Senhor me deu de presente? Esse homem não fez essa pergunta. Tão pouco a gente faz. Então a gente é bem mais parecido com um fazendeiro louco da Bíblia do que com cristãos generosos que Jesus chama ao seu discipulado. Aí ele diz, não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei. É um insight, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Então o que eu faço, queridos? Bom, eu tenho um excedente, eu tenho um a mais do que necessário, e para que eu não fique desconfortável em ter mais, eu crio espaço para que esse mais seja armazenado. Lá nos Estados Unidos existem algumas empresas de armazenamento de objetos, de pessoas. Porque lá nos Estados Unidos, o American Way of Life é o seguinte, é o consumo, consumo, consumo. As pessoas vão comprando e elas deixam de doar. Já ouviu falar em garage sale? Garage sale é venda de garagem. Os americanos costumam fazer isso. Porque eles compram tanto, que tem coisa na garage sale que está totalmente em perfeito uso, tem 3 meses de uso e eles já estão vendendo. Porque é o consumo. É um modelo que se existe. Então, eles não têm mais onde guardar em casa, sabe o que eles fazem? Eles alugam galpões. Tem empresas que fazem galpões para alugar para as pessoas guardarem suas tralhas lá dentro. Isso se chama, irmãos, de síndrome do grande celeiro. Quem não tem isso aqui, hein? Senhor Jesus da glória. Síndrome do grande celeiro é o seguinte, eu não tenho espaço para armazenar o que eu tenho, então vou criar um novo espaço para colocar mais coisas lá dentro. Então, eu preciso armazenar minha roupa. Eu não uso esse vestido aqui faz 6 meses, mas um dia eu vou usar. Agora eu estou um pouquinho acima do peso, mas um dia eu uso, faz 6 meses que não usa. Não, esse vestido de noiva aqui, guarda o vestido de noiva, porque eu tenho um apego emocional. Irmã, vestido de noiva vai usar quando? Não, você pretende casar de novo? Ah, marido, cuidado com isso, hein? Se a esposa está guardando vestido de noiva, conversa bem com ela. E também, talvez não vai caber mais, né, no vestidinho, né, irmã? Porque o tempo passa, os filhos vêm, dificilmente alguém consegue entrar no vestido de noiva. Não, eu preciso guardar esse ventilador aqui, porque uma hora eu posso aproveitar a hélice. Meu Deus do céu! Não, eu vou pegar esse pneu aqui, ele está meia vida, gasto do lado aqui, mas vai que eu compro um carro parecido com esse pneu aqui, que tem a meia, vou guardar esse pneu lá no fundo. Aí você chega lá, é o big celeiro. É o grande celeiro lá, e tem que armazenar, tem que guardar. A bicicleta está pendurada lá, faz 5 anos. Aí você fala, não, eu preciso usar. Não, um dia eu vou usar essa. Já é uma Monarch do ano 80. Irmão, ninguém pedala com Monarch no 80, a não ser queira fazer, né, trabalho de forte de coxa. Então nós vamos criando celeiros.
A gente vai criando utilidades que não existem, a generosidade vai embora. Sabe quando a gente às vezes quer liberar o nosso celeiro? Sabe que a gente olha o ventilador sem hélice e fala, acho que isso aqui dá para doar para o bazar missionário. Como é que eu vou vender ventilador sem hélice aqui no bazar missionário, meu irmão? Fala para mim. Você compraria com esse calor que fez hoje? Aí eu ligo lá, o negocinho virando, só o pino. Bonito, né? Quando o pastor vendeu a R$20 o ventilador sem hélice. Maravilha, a igreja presente está abençoando a Sertanópolis. Ainda hoje eu estava lá, minha esposa estava separando umas coisas lá em casa. E aí ela separou uma panela de arroz, aquela de arroz elétrico assim, né? Eu olhei para ela, estava separado algumas outras coisas, né? Estava um PlayStation 2 lá também. Eu acho que Deus falou com ela antes de pregar a mensagem aqui, já deixou separado em cima da mesa. Eu falei, ai meu Deus do céu, lá vem doação. Pensa numa pessoa que gosta de doar. Um dia você achar uma plaquinha no pastor Denis doando também, não se assuste. É uma pessoa que gosta de doação, é minha esposa. E aí eu olhei aquela panela e falei assim, nossa, mas você vai doar essa panela tão novinha? Ela disse assim, qual foi a última vez que eu usei essa panela? Eu fiquei pensando, será que foi a semana passada? Não, acho que foi ontem, não foi ontem, você não usou a panela. Ela falou assim, olha, eu acho que eu usei umas 2 vezes desde que nós compramos há uns 4 anos atrás, então não tem por que ficar aqui de decoração. Eu falei, é verdade, tem razão. Então, irmão, se alguém quiser uma panela elétrica aí, conversa com a minha esposa depois do culto, tá? Já está doada? Você está vendo? Não dá nem tempo de fazer doação em público. Então a gente vai criando big celeiros, irmãos, para todas as coisas da nossa vida, coisas que a gente poderia ser generoso, doar, entregar, a gente é apegado, ai meu Deus, isso faz parte de mim, isso tem uma memória, essa banqueta está com a perna quebrada, mas eu tenho que colocar lá no fundo, porque vai que um dia eu uso e conserto ela. Irmãos, é o grande celeiro que a gente vai criando para armazenar, porque nosso medo é, um dia eu vou precisar disso e pode ser que eu não tenha, e me arrependa de ter dado, doado e abençoado pessoas com isso. Que miséria a nossa quando fazemos isso. E a história não acaba por aí. A história avança um pouquinho e diz assim, no versículo 19, eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Cuidado, olha aqui, para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegra-se. Sabe qual é o nosso maior problema com a ganância e com bens e patrimônio? A gente acha que quanto mais dinheiro a gente tem, mais anos a gente tem para usufruí-los. E não é verdade. Ter mais dinheiro não aumenta o nosso tempo, mas pode ser que o nosso tempo acabe antes de a gente acabar com o nosso dinheiro. Então a gente passa grande tempo da nossa vida acumulando para ter, quando na verdade a vida vai embora e a gente nem usufruiu, nem foi generoso quando a gente poderia ser. O que Jesus está chamando é ser generoso no presente, porque você ter bens e não usar agora, qual é o motivo disso? Se você não aplicar para a sua família, para ser bênção na sua casa, e não aplicar para abençoar outras pessoas, qual é o sentido de ter patrimônio, dinheiro, ou ter recursos? Qual é o sentido, irmãos? Não tem lógica. Porque quando a gente morrer, sabe o que vai acontecer? Os nossos bens serão compartilhados. E sabe qual é o problema quando a gente morrer? Os nossos bens, eles serão tomados de nós. A gente não vai estar doando. Eles estarão passando por direito legal. E uma coisa é você passar por direito legal, e outra coisa é você passar por generosidade e doação. Então se você está aqui e tem condições de fazer isso, faça em vida para os seus filhos, para evitar grandes transtornos lá na frente. Faça doações, faça termos de doação, faça alguma coisa, mas pense em fazer generosamente para pessoas que você ama agora, porque quando você partir daqui, e pode ser hoje ou amanhã, com todo o seu celeiro armazenado, com tudo aquilo que você guardou, com tudo aquilo que você impediu as pessoas de terem de benefício perto de você, vai ser distribuído e vai ser dado sem você ter sido generoso ou generosa. Vai embora, e outros vão fazer o que você deveria ter feito sem a sua intenção. Então, irmãos, o tempo é presente, faça agora. Contudo, Deus lhe disse, louco, insensato, essa mesma noite sua vida lhe será exigida. Quem ficará com o que você preparou? Quem? Quem ficará com tudo aquilo que você armazenou? O tempo é agora, o tempo é hoje. E aí Jesus termina dizendo o seguinte, o último versículo, isso acontece, ou seja, é louco, é insensato, é imbecil, aquele que guarda riquezas para si, mas não é rico para com os outros. É tolo quem guarda a riqueza para si, eu devo a mim, o lema do mantra da ganância, e não é rico para com Deus. Existem 2 tipos de riqueza. Eu acho muito legal esse texto, porque a gente vê a ganância da perspectiva que Deus vê. Deus está dando um tapa na cara de toda a humanidade aqui, seja ela capitalista, socialista, pós-comunista, o que for. Deus está dando um tapa na cara dizendo, isso acontece, porque eu vejo 2 tipos de riqueza, alguém que é rico comigo e quem é rico para as pessoas. E existem muitas diferenças em relação a isso. Rico para com Deus diz respeito ao que eu sou diante dele. Rico para os homens é aquilo que eu me meço a partir do poder aquisitivo que eu possuo para eu estar, a classe A, B ou C.
Então esse texto mostra a ganância do ponto de vista de Deus, que ele enxerga a riqueza com ele, mas também mostra o remédio. E qual é o remédio? Qual é o remédio para a ganância essa noite, meus irmãos? Não dá para a gente ir embora e falar assim, olha, eu preciso orar e pedir misericórdia. O remédio, ele vem com uma palavra só: generosidade. Generosidade. Generosidade é doar, é entregar. Tem uma pessoa aqui nessa comunidade que eu fico impressionado, um dia eu já chamei ele até para aconselhamento. Foi um dos aconselhamentos mais inusitados da minha vida, porque assim, eu já aconselhei traições, já aconselhei bebidas, vícios, tal, pornografia, mas aí um dia eu aconselhei uma situação onde uma pessoa pediu que o marido fosse aconselhado porque ele era generoso demais. Aí ele chegou aqui, eu falei para ele, e aí, qual que é o seu problema? Não, meu problema, pastor, é que eu não consigo ver ninguém passando necessidade, eu dou para ele, eu oferto, eu ajudo, eu compro uma geladeira, eu compro não sei o quê, eu não consigo, pastor. O que eu disse para ele é o seguinte, olha, a sua família primeiro, tá? Você supre as necessidades da família, depois, irmão, fazer o quê? O que eu posso dizer para uma pessoa dessa? Dá um pouquinho disso para mim, eu também preciso. Ora por mim, irmão. Ou seja, a generosidade é uma atitude de coração linda, que é cada vez menos vista numa sociedade que impulsiona o consumo, que impulsiona o modelo de vida americano. Você sabia que, segundo as pesquisas, se todo mundo vivesse no modelo de vida americano, o American Way of Life, o mundo não suportaria gerar matéria-prima e entraria em colapso em poucos anos. Se todo mundo tivesse o mesmo poder aquisitivo dos americanos, o mundo entraria em colapso, não teria matéria-prima para tudo isso. Nós estamos em desordem, irmãos. Vai acabar tudo. Por causa da nossa ganância, do nosso desejo de ter mais. Por causa da ganância, eles injetam um hormônio no frango para que ele cresça mais rápido, e substâncias cancerígenas entram no seu organismo quando você faz um frango assado na sua casa. Por causa da ganância, eles pegam o alimento vencido, processam, e aí devolvem para a prateleira e você come, trazendo grandes toxinas para o seu corpo, que vão pedir conta lá na frente. Por causa da ganância, uma pessoa injeta uma seringa de vacina do Covid-19, vazia, para guardar, para levar para sua mãe, ou para vender no mercado negro. Esses dias, irmãos, vocês não viram em Manaus? 2 bandidos foram presos, estavam vendendo cilindro de oxigênio, mas não era cilindro de oxigênio, era extintor de incêndio pintado de verde. Irmãos, a ganância não encontra fronteiras. Ela, rico, pobre, qualquer classe. É o desejo de ter, e mesmo que isso prejudique o outro. A generosidade é o contrário de tudo isso. A generosidade é o remédio, é o antídoto. Eu mantenho a ganância longe. Quanto mais generoso eu sou, quanto mais doação eu faço, quanto mais eu oferto. Então o desafio essa noite para o nosso coração é sair daqui generosos. Não generosos de oração, porque não tem oração que traz generosidade, irmãos. Não adianta, vamos orar, oh Deus, faz o meu irmão ser generoso. Não, generosidade é atitude. Eu tenho que ser intencional. Eu tenho que sair daqui dizendo, eu vou dar um fim naquelas roupas do meu guarda-roupa e vou doar para quem precisa, ou para o bazar da igreja. Eu vou dar um fim naquela sapataiada, porque eu não sou centopeia, eu posso abençoar pessoas que estão perto de mim. Eu posso dar um jeito nessas coisas que estão acumuladas. Eu posso abençoar uma pessoa que está precisando de um medicamento. Eu posso pagar um exame de Covid-19 para uma pessoa que está esperando isso pelo sistema público. Eu posso abençoar gente. Eu posso fazer mais. Eu posso ofertar para os missionários, eu posso dizimar mais generosamente na igreja, para que a igreja tenha condições de fazer mais e mais. A igreja pode ser mais generosa com pessoas, ou seja, tudo isso pode ser atitude, porque se for sentimento, não vai rolar. Não vai rolar. Um dia eu estava saindo de uma igreja, tá? Só mais 2 minutos, tá, irmãos? Já estou acabando aqui. É que as histórias vêm, eu gosto. Eu estava saindo de uma igreja e recebi uma oferta. Preguei na igreja, ele deu uma oferta e geralmente, né, eu coloco no bolso e nem vejo a quantidade depois. Aí eu peguei a oferta, estava saindo, tinha que abastecer o carro. Abasteci o carro, abri o envelope, falei, olha que benção, né? Deram aqui o combustível e tal, e mais um pouco para cobrir a nossa viagem. Minha esposa estava junto do meu lado. Aí eu saí do posto, tinha um camarada ali com uma plaquinha dizendo a minha, né, a clínica de coisa, né, de recuperação. Eu olhei e falei, acho que eu conheço, já ouvi falar dessa clínica, né, e tal. O camarada bateu, foi vender um docinho para mim, ele não estava pedindo, vendendo, eu acho que não deve dar, né, a pessoa que está no semáforo, acho que a gente pode contribuir e abençoar, porque às vezes a gente nem conhece, tem gente se camuflando, né, nesse mundo que a gente vive, abençoar a clínica, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, mas, bom, enfim, eu olhei para a oferta no console do meu carro e vi aquele cara vendendo o docinho, eu falei... Aí Deus falou assim, dá tanto para ele. Eu falei, rapaz, que isso, o doce vai R$2. Como é que dá para levar 50 doces desse jeito? Aí não dá tanto para ele. Eu falei, mas Senhor, e o meu combustível? Né? Afinal de contas, o Senhor me trouxe até aqui. Eu tive gastos para pregar a palavra. Aí uma hora eu falei assim, não é Deus que está falando comigo, é o diabo. Sai daqui, Satanás, para de falar para eu ser generoso. Não vou, para com isso. Eu só podia ser o diabo me atentando para ser generoso.
Resultado, abri o vidro pro irmão, falei assim, dá um docinho para mim. Eu coloquei para ele, dei o dinheiro. Ele falou, mas eu não tenho troco para isso. Não é troco, irmãos, isso aqui é para abençoar a sua vida. O irmão, acho que aquele dia ele foi embora para casa feliz da vida. E eu fui mais feliz, porque eu sei que generosidade é muito ruim de ser feito antes, para quem tem dificuldade com isso. Mas para depois que você faz, é um alívio, é uma alegria, é um prazer. Por isso eu digo para você, se você tem medo de doar e faltar, doe, que você vai ver que não vai faltar e você vai ter o prazer de doar. Se você esperar vir o sentimento, eu não vou dizimar porque eu tenho medo de esse recurso. Eu não vou ajudar porque vai que... Se for por medo, você não vai fazer. Faça e você vai eliminar o medo. E agora, como que a gente pode ser generoso? Pastor, qual é o nível da generosidade? É o seguinte, para quem tem bons recursos financeiros, generosidade só é generosidade quando ela afeta o seu padrão de vida. Se você dá o que sobra, não é generosidade. Se você dá da mesquinharia, não é generosidade. A generosidade tem que vir quando afeta o seu padrão de vida. Por exemplo, eu sou dizimista desde que eu sou pastor, desde que eu sou crente, 20 anos. Se eu fizer o cálculo de tudo que eu dizimei na igreja, dava para mim ter pagado o financiamento de uma casa e estar quitado agora com 20 anos. Poderia ter tido uma casa. Mas a generosidade é um processo de muito tempo. Então isso impacta o padrão de vida. Eu posso dar tanto de dízimo, posso dar tanto no projeto social da cidade, mas se eu desse tanto, isso aqui não vai fazer com que eu podia viajar com esse dinheiro. Podia comprar uma passagem para o exterior, podia fazer um intercâmbio, eu podia comprar um jogo de panela novo. Você podia fazer tanta coisa, não é verdade? Se não impactar o nosso padrão de vida e não levar alguma coisa embora que a gente poderia fazer, não é generosidade, é sobra. E aquela viúva pobre deu 3 moedinhas, Jesus falou, opa, isso aqui é o suficiente, isso aqui é do coração. Ela não deu o que sobrava, ela deu o que impactou seu estilo, seu padrão de vida. Então, se você tem um pouco mais de recursos, doe. Escolha um projeto social sério, a igreja, escolha uma família para você abençoar, mas doe. Doe. Não estou falando de dízimo e oferta apenas. Estou falando de um estilo de vida generoso. Escolha alguém. É o seu funcionário, é pessoa próxima de você. Abençoe. Porque é na bênção que Deus frutifica nossos recursos. E se você diz assim, eu não tenho dinheiro para ser generoso, pastor, não tenho condições de fazer isso, abra espaço para ser generoso, porque ninguém é tão miserável que não possa dar nada. Então, se você consome tudo o seu salário, toda a sua vida, tudo, e não tem espaço para ser generoso, você é ganancioso. Porque não tem espaço para ser generoso, eu consumo tudo, eu ganho salário, eu compro o carro, eu ganho não sei o que, eu compro não sei o que, e vou abrindo mais celeiros. E o celeiro sempre vai dizendo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Abra espaço para ser generoso. E por fim, o que eu gostaria de compartilhar com você, é que a cruz do Calvário mostrou o maior ato de amor e de generosidade da história. O que é o nosso ato diante do que Deus deu para nós por toda a eternidade? O que é a gente abrir mão de algumas quimeras financeiras ou até coisas nossas, ou até mesmo bens, para dizer que vamos abençoar pessoas e o reino de Deus, diante de tudo que Deus tem feito por nós e abençoado. Não sejamos egoístas e arrogantes a falar que essa celeira é nossa, que essa colheita é nossa, que fomos nós que produzimos isso. Posso ser sincero com você? E comigo também. Tudo isso que nós temos, que foi produzido, é da mão de Deus, veio dele. E é melhor que a gente devolva a ele com gratidão e graça e misericórdia. Então, se você tem um pouco mais, doe até impactar seu estilo de vida. Se você tem um pouco menos, abra espaço para que a doação e a generosidade façam parte do seu estilo de vida. Corações generosos. Vão olhar para o sabonete e a pasta de dente e vão falar, eu participo. O que é um sabonete e uma pasta de dente? Um sabonete. Não é verdade? A gente coloca R$40 de crédito por mês no celular. Um sabonete custa R$2,50. Eu não posso doar, tão apertado no mês, eu não vou participar dessa. Doar um sabonete só, e só abre espaço para generosidade, doe. Doe. Isso é um ato, irmãos. Primeiro a gente faz, depois muda sentimento. Porque se esperar o sentimento, nossos atos não serão mudados. Vamos ficar em pé, eu quero citar um texto bíblico para você, dos mais lindos das Escrituras. E eu quero orar com você. Enquanto a equipe do louvor vem aqui à frente para a gente cantar essa última e maravilhosa canção. O texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 9 diz assim: sejam abundantes em toda a sua generosidade, como está escrito, dividiu, deu aos pobres, e a sua riqueza permanece para sempre, a sua justiça permanece para sempre, a sua herança permanece para sempre. Nós não temos uma tradução harmônica nesse caso, mas justiça, herança permanece para sempre. Quando a gente é generoso, quando a gente abençoa, independente da nossa classe social, nós estamos sendo ricos diante de Deus, nós estamos fazendo algo diante do Senhor.
e espalhando a boa notícia de que o Evangelho muda corações e muda vidas. Que Deus ajude a você, que Deus me ajude a cantar essa canção agora que fecha essa mensagem. Essa é uma daquelas canções, e o Guilherme, quando sugeriu essa canção para mim, ele nem sabia que seria a mensagem de hoje, né, Gui? Nem sabia. Ele sugeriu, no final, poderia cantar aquela música Entrega? Porque diz, te dou meu coração. E essa canção diz assim, te dou meu coração e tudo que há em mim. Se você não está pronto para cantar isso, não cante. Porque o que a boca fala é que o coração está cheio. Mas se você quer ser assim, comece agora dizendo, Senhor, te dou meu coração, tudo que há em mim, e me dê a oportunidade de ser generoso. Eu vou orar com você, mas a atitude, o desafio fica para você e para mim. A oração não vai resolver. Só se você com Deus pode tomar essa decisão. Senhor, obrigado por essa noite. Desculpa, Senhor, porque nós temos sido muito mesquinhos. Talvez os meus irmãos ainda estejam relutantes em associar essa palavra, mas eu estou aberto a ela para que o Senhor sonde meu coração. Perdoe, Pai, porque se o meu coração tem andado em caminhos de tentar esconder atrás de virtudes a ganância, que o Senhor revele e que o Senhor me ajude a tomar atos próprios e que a partir de mim muitas outras venham para que possam também aprender por exemplo. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe essa comunidade, para que seja uma comunidade, mesmo que de cidade rural, com baixo poder aquisitivo e renda per capita, seja uma igreja que abunde em toda boa obra e seja generosa em todas as suas mãos. Ah, Deus, que à medida que a generosidade aumentar na nossa comunidade, nós possamos também, ó Deus, nos lembrar de que essa ceifa, esse celeiro que o Senhor tem nos dado, não é nosso, pertence a Ti. E nos ajude a distribuir esses bens, nos ajude a dar direção a isso, para que o Teu reino seja honrado, o Teu nome espalhado e o Senhor glorificado em nome de Jesus. Amém. Depois dessa canção, o Guilherme estará orando e que essa semana o desafio seja colocado em prática. Faça um ato de generosidade. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Os sonhos sendo a Ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti, Jesus. Eu canto essa canção, te entrego a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a
coração, Senhor, ensina, Senhor. Nos oriente, Pai, sermos generosos, Pai, vivemos de uma forma diferente, restaura as nossas vidas, que essa palavra venha semear no nosso coração, venha, Senhor, trazer atitudes diferentes, que a partir de hoje sejamos diferentes, sejamos generosos, sejamos felizes mais em dar do que em receber. Nos ensine, Pai, nos oriente, nos leve em graça e paz nessa semana, e que nós possamos colocar em prática o que nós aprendemos, sabendo que o Teu Espírito vai nos ensinar através dessa palavra. Que o Senhor guarde as nossas vidas, nossas famílias, nossos empregos, e que nós possamos a cada dia sermos mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te guarde, te leve, e que seus passos sejam conduzidos pela generosidade de Cristo. Tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti.